Oi pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas, como que está meus queridos CF Lovers? Como que vocês têm passado? Eu espero que estejam passando bem, eu estou passando bem, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coisas que a lei fala, que a lei não fala, que a Constituição fala, que a Constituição não fala. Então vamos parar um pouquinho, vamos sentar aqui para estudar sobre a nossa Constituição Federal, em especial nossa querida escusa de consciência prevista no artigo 5º, inciso 8º aqui da nossa Constituição, da nossa CF linda, maravilhosa. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês aquelas coisinhas marotas do balacobaco que eu sempre peço para vocês, que é o quê? Curta aqui o vídeo, comenta, ou seja, dá aquele likezinho, comenta, compartilha, clica no sininho para não perder as notificações dos nossos vídeos e, acima de tudo, se inscreva aqui no canal. Mande para seus amigos e amigas e não deixe de perder e acompanhar todos os nossos trabalhos aqui no canal do professor Bruno Criado. Seja com nós, da equipe aqui da CF comentada, seja do pessoal da Constituição, do Código Civil comentado, do Código Penal comentado e da consolidação das leis trabalhistas. Gente, é muita coisa. O direito tem muito código, tem lei, tem isso, tem aquilo. Provavelmente o professor Bruno vai trazer de tudo para vocês. Então não deixe de perder. Mas antes de tudo, vamos aqui então conhecer sobre esse negócio maravilhoso que é o quê? Que é a escusa de consciência. Vamos conhecer um pouquinho ela? A escusa de consciência está aqui prevista no artigo 5º, inciso 8º, onde fala que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nossa, Pedro, mas o que significa isso? Vou passar aqui o slide para vocês dar uma olhada. E eu não sou muito bom assim com tecnologia, então vocês podem ver olhando aqui para a tela, vocês, mas eu estou aqui acompanhando com vocês. Vamos lá então. O que é escusa de consciência? Primeiro a gente tem que lembrar um pouquinho sobre a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento que a gente viu lá no comecinho, lá, sabe? Quando eu falei com vocês no artigo 5º, se não me engano, inciso 4º, quando a gente falou sobre a liberdade de pensamento, que tem, na verdade, a liberdade de consciência. Temos a liberdade absoluta de consciente. Então a gente pode pensar o que quiser, entender o que quiser, ter o posicionamento que quiser na nossa cabeça. Mas aí a gente tem algumas coisinhas que isso acaba se exteriorizando, que eu tinha falado lá com vocês, e aqui a gente vai ver algumas dessas hipóteses. Aqui a gente tem a escusa de consciência. Para quem não sabe, escusa é evitar uma obrigação de fazer algo. Como assim? Eu tenho algo a se fazer e eu estou me excusando, ou seja, eu estou deixando de fazer. Eu estou dando uma grande desculpa, né? A escusa é uma grande desculpa que a gente tem que dar. E a gente tem que fundamentar essa desculpa. E o próprio artigo ali, 5º, no inciso 8º, ele fala da justificativa que a lei e a Constituição permitem. Quais são? Justificativa religiosa, filosófica ou política. Então, não é qualquer justificativa. A lei prevê quais são as possibilidades de justificativa que a gente pode ter. Parecem conceitos abstratos. A princípio, a justificativa era muito abstrata. Agora está menos abstrata, mas ainda continua. Religiosa, filosófica e política. Mas quais são elas? A gente tem algumas coisas que eu vou contar aqui para vocês, como a gente pode proceder nessas justificativas. Vamos lá então. Não pode negar e realizar obrigação legal imposta a todos ou e não fazer o serviço alternativo previsto em lei. Então, como assim? O que é isso que você está falando? Parece que você está bem perdido. Não. O que acontece? A escusa de consciência, ela nos possibilita duas coisas. Primeiro, ela tem uma obrigação a todos. É uma obrigação a todos, então, por exemplo, o voto. O voto é uma obrigação de todos os brasileiros aqui nesse país que residem, naturalizados, brasileiros natos e assim por diante. Então, a gente tem essa obrigação e a gente tem que cumprir com ela. Tendo essa obrigação, existem alguns momentos que a gente não consegue cumprir ela e a gente precisa de uma justificativa plausível para isso. Mas aí quem tá? Tá bom, você deu a sua justificativa certinho. Então, a lei permite uma alternativa a essa justificativa. Ou seja, se você não pode cumprir com a sua obrigação, vamos te dar uma alternativa para você conseguir cumprir com ela de outra forma ou de outra natureza. Então, basicamente é isso. A gente tem uma obrigação imposta a todos e depois, caso a gente não possa cumprir, a gente tem alternativas previstas em lei para conseguir cumprir. Então, basicamente, a gente tem essas duas hipóteses na escusa de consciência. Então, a gente se escusa da obrigação principal, que é a obrigação imposta a todos, e a lei vem e apresenta para a gente alternativas a serem cumpridas. De forma bem simples, ou a gente realiza a obrigação legal imposta a todos, ou a gente presta um serviço alternativo previsto em lei. Mas vamos entender um pouquinho mais? Eu vou trazer aqui para vocês um doutrinador, vou baixar aqui com vocês. Eu aprendi a mexer no OBS, não sei muito bem, mas quem é youtuber aí, quem é streamer, por favor, dá um help aqui para mim, porque eu não sou muito bom, me manda um tutorial. Vamos passar aqui com vocês, eu vou passar aqui o slide, sumir aqui rapidinho com vocês. Vamos então aqui entender
o que é o posicionamento dos nossos doutrinadores a respeito sobre a escusa de consciência. Eu trouxe para vocês aqui o Eduardo dos Santos. Ele traz aqui na sua obra Direito Constitucional Sistematizado a seguinte aplicação sobre a escusa de consciência. Ela é o direito fundamental à escusa de consciência ou objeção de consciência, impede que o indivíduo seja penalizado com a privação de seus direitos pelo fato de não cumprir uma obrigação legal que atentem contra suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, desde que ele cumpra uma prestação alternativa. Vamos voltar aqui comigo dando um sorrisinho aqui para vocês. Ah, que tão bonito! Brincadeira aqui com vocês. Então, basicamente, o autor buscou trazer aqui para todo mundo, para a gente conseguir compreender que a escusa de consciência são formas da gente justificar o impedimento das consequências de uma obrigação legal não cumprida. Então, a gente tem uma obrigação, se eu não cumprir ela, eu sofro uma sanção, eu sofro uma punição, né? Prevista no Estado, prevista nas nossas leis, e como eu posso não ser punido. Então, a escusa de consciência vem, que a gente pode fundamentar quando ela afeta algumas questões da nossa liberdade, liberdade ideológico-política, liberdade ideológico-filosófica, liberdade religiosa. Então, a gente tem todas essas questões que envolvem a escusa de consciência. Ela é um grande instrumento de proteção do exercício pleno das nossas liberdades de consciência. Então, é basicamente isso que o autor buscou trazer, que é a forma como a gente pode utilizar a escusa de consciência. Vou voltar aqui com vocês, passando os slides. Antes, eu já falei, gente, essas coisas é muito complexas para mim. Mas vamos aqui. A escusa de consciência a gente vai ver muito mais ligada à liberdade religiosa, principalmente em questões de concurso, de provas e algumas alternativas, porque a nossa fé acaba apresentando muitos padrões e muitas questões, como dogmas, valores e assim por diante, que afetam alguns exercícios na vida em sociedade, na vida em um Estado democrático, que a gente precisa compreender. Como a nossa Constituição nos permite, o Brasil em si é um Estado laico, não laicista, ou seja, a gente tem, ele permite que todos exerçam suas formas de religiões, suas formas de crença. Então eu posso não ter uma crença e eu posso ter uma crença. E o Estado não se posiciona para nenhuma das duas e possibilita que todos exerçam. A gente vai ver que ela muito acaba se conflitando com alguns deveres legais que a gente tem. Por exemplo, eu vou trazer aqui com vocês um específico, mas um que a gente pode acabar vendo é previsto no Enem, quando, por exemplo, pessoas que são adventistas de sétimo dia, que é um dos casos que a gente acaba vendo, tem um horário específico dependendo do dia da prova que é realizado. Normalmente o Enem é realizado nos domingos. Então, acaba afetando alguns dogmas, alguns valores dentro daquela religião, e por isso o Enem possibilita uma alternativa para essas pessoas em prestarem a prova, não deixarem de conseguir, porque o Enem possibilita várias formas de você conseguir uma graduação, várias formas de você conseguir ampliar seu ensino superior e conseguir exercer e estar lá no ensino superior. Então, para a pessoa não ficar fora, ou seja, a gente não segregar algumas pessoas, essa discriminação negativa, a gente tenta ali possibilitar alternativas na forma da lei ou na forma como que a administração pública pode nos dar. Mas a gente tem que lembrar o que? Não basta uma simples palavra. Eu já tinha falado ali com vocês porque o que? Não basta eu simplesmente chegar e falar assim, olha, eu não posso fazer essa obrigação, não posso cumpri-la porque eu não acho que eu não quero, porque minha religião diz que não. Ou porque meu pensamento político, ideológico, acho que não é legal, ou porque meus posicionamentos filosóficos não consideram isso um exercício pleno do que eu acredito ser o certo. Tá bom, mas você precisa justificar. Eu estou justificando, mas com uma justificativa com embasamento legal. Então não basta eu simplesmente falar. A lei também tem que prever essa forma de justificativa. Ou seja, tem todo um arcabouço estruturado nas leis para conseguir isso. E uma coisa que eu já quero citar aqui com vocês é o quê? A mora legislativa jamais pode impedir o exercício da escusa de consciência. Como assim? A escusa de consciência vem de um direito fundamental. Um direito fundamental possui as características de direitos fundamentais e direitos humanos, em especial os direitos humanos, que é a característica da imediatidade, ou seja, de imediato eu já posso exercer esse direito, eu já posso estar ali de pleno direito fazendo esse exercício. Então, não quer dizer que eu preciso esperar que o legislativo faça uma lei, confeccione ela, deixe tudo lá prontinho para ser aplicada, para aí eu conseguir ter essa justificativa. Não.
Se não está previsto em lei, por conta da mora legislativa, eu posso exercer a escusa de consciência. Existem casos particulares, a jurisprudência às vezes acaba sendo conflitante nesses pontos, mas é um direito da própria característica da escusa de consciência por ser um direito fundamental. Então esse é um grande pensamento. Vocês vão ver que muito aqui a gente pega daquelas teorias gerais dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, porque elas precisam ser aplicadas, porque existe ainda embate na doutrina para falar sobre as consequências da escusa de consciência utilizada erroneamente. Aqui com vocês eu trouxe alguns exemplos dela, que a gente tem o serviço militar obrigatório, o serviço de júri. O serviço militar obrigatório acaba também, vocês vendo, muito nas questões de prova. Então a pessoa tem que se alistar, a gente precisa se alistar, nos casos, os homens, do gênero masculino, o gênero do homem precisa exercer o dever de se prestar o serviço de obrigatório militar. Então o que está? Lá está previsto na lei, tudo estabelecido nas disposições legais sobre o exercício militar, que a gente precisa lá se inscrever, prestar o serviço militar. Mas aí tem algumas formas de justificativa que a gente pode ser isentado desse exercício, ficar 2 anos prestando serviço às nossas Forças Armadas. Um particular que são os casos o caso religioso, que a gente tem algumas possibilidades lá previstas, que se a pessoa, por exemplo, exerce uma sabatina ou está no processo para se tornar um padre, essas coisas, de maneira bem simples, gente, eu não domino esse assunto muito bem sobre essas questões religiosas, essas coisas, mas que possibilita que a pessoa não precise prestar ou exercer ou prestar o serviço militar obrigatório quando a gente completa 18 anos, tá bom? É um dos exemplos possíveis que a doutrina e a jurisprudência sempre puxa, mas acima de tudo, a gente também tem uns presentes aqui, ó. Etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos nos editais. Então, o que acontece? Quando eu falei ali do Enem com vocês, eu falei que tem a possibilidade do Enem de apresentar um horário distinto para quem quer, por exemplo, de cunho religioso, não consiga prestar na prova do domingo. Em especial, por exemplo, o caso que a gente vê adventista de 7º dia. As etapas do concurso público em datas e horários também podem ser alteradas para essas devidas pessoas e essa particularidade delas. Então você pensa assim, não é apenas o Enem, que a gente pode se aplicar em várias áreas, em vários preceitos da administração pública. Então a escusa de consciência acaba permeando muitas áreas da administração pública nesse exercício de concurso, de editais, de prestar uma obrigação prevista em lei, seja ela eleitoral, militar e assim por diante. Vamos lá. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar, que eu falei com vocês sobre as características dessa escusa de consciência por ser um direito fundamental e humano. A recusa de cumprir uma obrigação a todos impostas ou a prestação alternativa acarretará, foca nisso, suspensão dos direitos políticos segundo o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Por que eu deixei destacado o conceito de suspensão e a recusa da obrigação ou prestação alternativa? Primeiro, a gente tem os requisitos para essa consequência, ou seja, essa sanção pelo não cumprimento da obrigação legal. Primeiro, é uma obrigação legal imposta a todos. Primeiro requisito. Eu não quis cumprir ela. Ok. O que acontece? A escusa de consciência nos permite alternativas. As alternativas são o descumprimento, ou seja, as previstas em lei. Eu falei que se o legislador não permite, com a mora legislativa não conseguiu confeccionar alternativas, você ainda consegue exercer a escusa. Mas se eu tenho a obrigação imposta a todos e alternativas previstas em lei, por exemplo, vamos pegar assim, um filme, se eu não me engano, famoso, que tinha um soldadinho maravilhoso que deveria prestar o serviço militar, porque estava no período de guerra, porém, ele não queria exercer aquele negócio de ir lá na frente, lutar, tudo mais. E a alternativa dele foi ser um médico e ajudar os soldados assim por diante. Então, ele tinha que prestar, não queria ir lá na linha de frente, mas a alternativa era prestar serviços médicos, e ele foi. Então, deu essa alternativa. Porém, se ele tinha que ir, não aceitou a alternativa dada, prestar serviços médicos, ele cumpriu os 2 requisitos para você sofrer uma sanção pela escusa de consciência, ou seja, pelo exercício errôneo da não cumprimento de uma obrigação legal ou de suas alternativas impostas em lei. O que acontece? Ele sofre suspensão de seus direitos políticos. Eu falo suspensão porque os direitos humanos e todas as suas características que ele possibilita e que hoje a gente tem aqui eles consolidados na nossa Constituição Federal como direitos fundamentais, muitos doutrinadores colocam como a perda desses direitos políticos. E não pode acontecer isso. Por que acontece? Se eu perco um direito, como que eu vou tê-lo de volta? Então, basicamente, eu perco, não perco, perco, não perco. Não é assim que funciona. Então, é muito mais sensato e muito mais válido a gente colocar como suspensão dos direitos políticos. Por quê?
eu perco, não perco nessa casa, é suspenso esses direitos, e nesse período de suspensão eu não posso exercê-los, eu não posso ter a sua plenitude, mas eu ainda continuo tendo eles. Eu só não posso exercer ele na devida monta, né, em sociedade, não posso usufruir dos benefícios, acima de tudo dentro deles, e das consequências que a suspensão acarretará ali para esses direitos. Então é muito mais válido a gente falar sobre suspensão do que de fato perda. Perda parece que a gente está literalmente deixando de ter algo. Mas na verdade a gente só não pode exercer algo ou ter aquilo dali na sua eficácia plena por aquele momento em decorrência do nosso não cumprimento de uma obrigação legal. A escusa de consciência basicamente busca nortear todos esses parâmetros e busca trazer várias peculiaridades. Então a gente vai ver sobre etapa de concurso público, serviço militar, em todas as particularidades. Então a gente tem até o caso de 18 anos, maior de 18 anos, menor de 70. Então a gente tem também na prática no exercício da prova do Enem, a gente tem também outros concursos e assim o exercício do voto e assim por diante. Mas para a gente ficar um pouquinho mais acalentado, mais acalorado com essas questões e conseguir compreender de uma forma muito mais sucinta, eu trouxe um autor aqui para vocês que vai falar melhor sobre o que significa tudo isso. Eu vou então aqui subir aqui com vocês, dar um tchau aqui para vocês e vamos aqui ver quem é o autor que a gente vai conversar. Eu trouxe aqui o Alexandre de Moraes para conversar sobre esse conceito das possibilidades que a escusa de consciência nos permite. Então a gente tem o quê? O direito à escusa de consciência não está distrito simplesmente ao serviço militar obrigatório. Ou seja, eu apresentei para vocês e eu sempre falei, olha, na maioria das vezes a gente sempre vai acabar acarretando na liberdade religiosa, que é uma das justificativas. Mas o que mais a gente vê é no serviço militar obrigatório, que a gente pensa assim, tá, é só isso, é só isso, é só isso. Mas não é só isso. E o próprio autor aqui fala, o serviço militar obrigatório não é simplesmente ao serviço militar obrigatório, mas pode abranger quaisquer obrigações coletivas que conflitem com as crenças religiosas, convicções políticas ou filosóficas. É aqui ele traz um grande exemplo, como, por exemplo, o dever de alistamento eleitoral aos maiores de 18 anos e o dever de voto aos maiores de 18 anos e menores de 70. Então a gente tem aqui o quê? Não apenas se alistar, mas também exercer o dever que é o voto, que a gente precisa estar com a gente se constitui aqui como um Estado democrático de direito. E aí a gente vai falar sobre o voto obrigatório, assim por diante, lá em outras questões aqui na nossa Constituição, não é o momento agora, mas basicamente a gente trouxe tudo isso aqui para conversar com vocês sobre as possibilidades dentro de deveres que a gente tem. Eu estou aqui com vocês para conversar mais. A gente falou um pouquinho então aqui sobre a escusa de consciência. Eu sei que eu fui um pouquinho rápido, o vídeo vai ficar um pouquinho grande para vocês, mas a escusa de consciência é bem simples. Foque nos requisitos que eu falei. Uma obrigação coletiva, ou seja, uma obrigação imposta a todos, uma obrigação legal imposta a todos, e alternativas previstas em leis. Se essa alternativa não está prevista, mas você pode se justificar com a escusa, com as fundamentações filosóficas, políticas ou religiosas, sempre com embasamento legal. Se a lei não permite alternativas, se a lei não me dá alternativas, não quer dizer que eu vou deixar de exercer esse direito. Se eu tenho alternativas e a obrigação legal, e a lei e, acima de tudo, eu deixo de cumprir ambas, eu sofro uma sanção. Essa sanção será a suspensão dos meus direitos políticos. Lembra, é melhor suspensão do que perda dos direitos. Fica mais adequado com os próprios panoramas e características dos direitos humanos e fundamentais. Fora tudo isso, muito obrigado a todos e todas que estão aqui me acompanhando. Obrigado por acompanhar os vídeos aqui do canal. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever, dar like aqui no vídeo, não deixe de compartilhar e comentar com seus amigos, mande aqui pra todo mundo e ajude nesse engajamento. Eu não vou dar uma meta de like dessas coisas, porque nem sei se vai funcionar. Mas muito obrigado a todos e todas que aqui estão. Um beijo, um cheiro e um queijo.